Unidos aos cristãos do mundo inteiro, celebremos a ascensão do Senhor, plenitude da Páscoa. Assentado à direita do Pai, Jesus continua próximo a nós, por meio do Espírito Santo, que nos fortifica para testemunharmos e ressuscitar até os confins da terra. Cantemos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos à missa da Ascensão do Senhor. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto. Purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos e glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Ó Senhor unigênito, Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho do Eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós. Porque só tu és o Santo, só tu és o Senhor, só tu és o Cristo com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Apresentemos ao Senhor a nossa vida, a vida de todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Quero colocar no coração de Deus a vida de tia Maria, que está no hospital, também de minha mãe, que passa pelo momento de recuperação de sua saúde, e de todas aquelas pessoas que estão doentes, estão nos hospitais, estão nas prisões, pessoas que estão com depressão, com tristeza, que o Senhor possa chegar com seu auxílio. Concede, nós te rogamos, Deus onipotente, que assim como cremos que teu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus, também lá subamos em coração e pensamento e habitemos sempre com aquele que vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Preparemos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão. Com numerosas provas durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebeis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. À vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes a partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está
está sentado no seu trono glorioso. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A partir do versículo 44 até o versículo 53. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, uma das experiências mais difíceis da nossa vida é se despedir das pessoas que amamos. Seja porque essas pessoas vão fazer uma viagem, ou seja, até mesmo uma despedida para a eternidade. O coração da gente fica com saudades, o coração da gente muitas vezes fica triste, e há quem cai até mesmo no desespero, na angústia. Se despedir de alguém não é algo fácil, é algo que muitas vezes nos traz dor, nos traz incertezas. E talvez esses sentimentos tomaram conta do coração dos apóstolos de Jesus. Aqueles homens que conviveram com ele, partilharam pão, fizeram peregrinações juntos, mas agora, depois de ter cumprido a sua missão, Jesus se despede dos seus apóstolos. Imagine o coração dos apóstolos de Jesus. Certamente passaram sentimentos de tristeza, de saudades, de insegurança. Mas para que aqueles homens não se sentissem inseguros, as últimas palavras de Jesus é de consolação, no sentido que enviaria o Espírito Santo para estar presente na vida deles. Jesus pede, portanto, que os discípulos permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do alto, que sejam revestidos pela força do Espírito Santo.
Jesus parte, mas não deixa os seus discípulos apóstolos sozinhos. Não nos deixam órfãos, abandonados. Ele promete enviar o Espírito Santo, que encoraja, que dá força, que com certeza trouxe ao coração dos discípulos alento, segurança, trouxe ao coração dos discípulos a certeza, a convicção que o Senhor estaria sempre com eles. Meu amado irmão, minha amada irmã, a ascensão do Senhor Jesus nos traz algumas lições para a nossa vida. A primeira lição, através da palavra de Deus que nós ouvimos, é que jamais podemos nos acomodar. Jesus parte, mas confia a cada um de nós, que somos também os seus discípulos, a sermos suas testemunhas, a anunciarmos a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Quando Jesus subia, dois homens apareceram e disseram assim: homens da Galileia, por que estáis aqui parados? Por que estáis aqui parados? Talvez seja esta mensagem para nós hoje. Muitas vezes nós que estamos acomodados, que estamos aguardando a vinda do Senhor, mas que não cumprimos a nossa missão de anunciar o Evangelho. Homens da Galileia, homens de Luís Gomes, homens da região do Cariri, homens de todas as nações, vocês não devem se acomodar. Antes que o Senhor venha, é preciso cumprirmos a nossa missão. É hora de agir. É hora de testemunhar Jesus através da palavra, mas também através do exemplo de vida. A segunda lição que nós aprendemos com a ascensão do Senhor: nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados. Ele prometeu e ele nos deu o Espírito Consolador, o advogado, o paráclito, o auxiliador, a força que nos anima quando estamos cansados, quando estamos desanimados. Nós temos a certeza que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus caminha conosco e não nos deixa desanimar, porque ele não nos deixa desamparados. E a terceira lição que nós aprendemos: a ascensão do Senhor Jesus nos enche de esperança. Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, ele volta para o lado do Pai. Nós também, assim como Jesus, quando terminarmos a nossa missão neste mundo de testemunhas do Senhor, nós também seremos glorificados com Ele. Nós estaremos com Ele na glória. Esse mundo passará, as realidades de sofrimento, as tristezas, as angústias, todas as realidades deste mundo desaparecerão, e o que restará é o nosso encontro glorioso com o Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, apesar das dores, apesar dos cansaços, apesar das lutas cotidianas, apesar das perseguições que nós sofremos em nome de Jesus, pelo testemunho de Jesus, nós seremos glorificados com Jesus. Jesus subiu para dizer que também nós subiremos e com ele nós estaremos na glória. Esta é a nossa esperança. Que a liturgia de hoje, que essa Santa Missa, nos ajude, portanto, meus amados irmãos, a encontrar esse consolo. Jesus partiu corporalmente, mas espiritualmente ele se faz presente na nossa vida. Toda vez que ouvimos a palavra de Jesus, toda vez que celebramos a Eucaristia, o Senhor se faz presente em nossa vida. O ressuscitado, o glorificado, se faz presente na nossa história. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Vós, Senhor, que enviaste o Espírito Santo para acompanhar a Igreja, fortalecei-a-nos, testemunho fiel do vosso Evangelho, até os confins do mundo, nós vos pedimos. Senhor, Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Vós que, por vontade do Pai, viestes a nós pelo caminho do amor, animai os cristãos a percorrer esse mesmo caminho, nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Vós que comunicaste aos apóstolos o Espírito Santo, iluminai os que pelos meios tradicionais e pelas redes sociais buscam partilhar com mansidão a esperança em nossa sociedade, nós vos pedimos. Cristo elevado elevado ao ao céu. céu, ouvi-nos. Vós que antes de ser elevado ao céu, abençoastes vossos seguidores, confirmai-nos na fé e na esperança para vivermos de modo consciente nosso compromisso de batizados, nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Irmãos e irmãs, confessemos os nossos pecados. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs no nosso corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal. Por Teu Filho, que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados, cure-nos e fortaleça-nos no seu Espírito e eleve-nos a nossa vida em Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz de Cristo. Apresentemos a Deus a oferta da nossa vida e do nosso trabalho. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor,
Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e salutar e jubiloso que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que depois de sua gloriosa ressurreição, claramente apareceu a todas as pessoas que o seguiam, e a vista deles foi levado aos céus, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, alegremente louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas, e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, tu nos libertaste do mal, nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele, tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: Tomem e comam, este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: Tomem e bebam, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envieis o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de todos os santos e santas, a Virgem Maria, São Francisco de Assis, de modo que participemos da herança sempre eterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja, o autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor te sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o corpo de Cristo te guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo te guarde para a vida eterna. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor,
Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer a você que nos acompanha através das redes sociais, dos mais diversos lugares, gente nos acompanhando, e gostaria de pedir também que você compartilhasse nas redes sociais. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Cristo. Tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mas tu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti.